Fala pessoal, seja muito bem-vindo a essa primeira aula e a aula mais importante da vida de vocês sobre aprendizado de copy, certo? Deixa eu só para todo mundo. Abraão, você vai fazer todas umas pictures? Não, eu vou fazer assim, vou fazer igual o cara. Como é amigo, você acha que eu tô liso? Você acha que eu preciso estar fazendo picture aqui para mostrar que o que eu vou mostrar para vocês é bom? Não, certo? E eu não vou ficar fazendo dias e dias e dias e dias e dias e dias e dias para chegar e dizer o seguinte, nossa, é isso aqui que é o que vai mudar o game change de vocês, certo? Eu vou simplesmente hoje mostrar o passo a passo para você aprender copy, para você conseguir ficar bom em copy, para você conseguir muito bom em copy. Só que, antes de tudo, eu tenho uma premissa. A minha premissa significa o quê? E eu quero que todo mundo anote isso. Tudo o que você faz repetidamente vira excelência. Então, não é um ato, é o todo dia. Então, por isso que eu sempre sou um copywriter muito de processo e de rotina. Para mim, não há criatividade. O Filemon, o Derek, o João, todos os outros caras, eles não são gênios hipercriativos que tiraram a copy do nada, não. Eles foram pessoas que tiveram um processo de aprendizado para chegar na criatividade de montar copies. Então, copy não é algo não é algo que você vai tirar do dia para a noite, não é algo que você vai olhar e você vai dizer, ai, nossa, o Eugene Schwartz, o David Ogilvy, todos os outros publicitários, eles não eram super gênios assim. Tem todo um processo mental para que eles cheguem nesse resultado. Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Antes de tudo, mais uma vez, você que está chegando agora no desafio, você vai ver essa primeira aula. Eu não sou guru perfeito. Eu não sou guru perfeito. Eu não sou aquele guru que você tem que espelhar a vida, que você tem que dizer isso. Eu sou uma pessoa normal que simplesmente aprendeu copy e hoje está querendo ensinar copy. Então, entrem no meu Instagram, entrem nas minhas lives apenas para aprender copy. Eu sou apenas o interlocutor. Eu não quero que vocês me idolatrem como o hiper copywriter. Eu já fiz muita merda na vida. Eu não sou o cara super, hiper, mega perfeito. Eu sou o cara que está estudando copy e está passando conteúdo de copy para vocês. Isso é muito importante, porque eu não quero que vocês fiquem, nossa, o Abraão isso, o Abraão aquilo, etc, etc. Não. Eu quero que vocês olhem e digam, nossa, o Gary Albert isso, o Eugene Schwartz aquilo, o David Ogilvy aquilo e todos os outros gigantes que, repito, tiram todo o meu mérito e coloco nas costas dele. Porque eu só cheguei onde eu estou hoje por causa desses gigantes. Porque eu aprendi coisas com esses gigantes. Eu não tenho nem um pingo de coisas de hoje em dia, de ai, nossa, eu sou foda, não. Tudo o que eu ensino, tudo o que eu falo, eu sempre dou referência, porque eu não sou ego frágil de estar pegando e roubando conteúdo e estar dizendo que é meu e que isso aqui foi eu que criei. Não foi eu que criei, certo? Agora, esse processo que eu vou mostrar para vocês, certo? Esse processo foi eu que criei. E, infelizmente, foi eu que criei. Por que eu digo que, infelizmente, foi eu que criei? Porque eu sou uma pessoa extremamente limitada, certo? Enquanto os meus amigos copywriters não têm nenhum tipo de trabalho para conseguir chegar aqui, eu tenho que trabalhar 100 vezes mais para poder chegar aqui, onde eles estão. E sabe qual é a diferença? A diferença é que eu não sou como grande parte da maioria das pessoas e fica, não, eu simplesmente sento a bunda na cadeira e aplico. A maior prova foi o quê? Foi que agora eu estou escrevendo para nutracêuticos, para suplementos. E eu não entendia do nicho há um tempo atrás. Então eu peguei e eu simplesmente falei o seguinte, me mandem as copies de vocês que mais escalaram. Fiz isso um mês atrás, certo? Me mandem as copies de vocês que mais escalaram. Eles mandaram. E eu posso provar para vocês. As pessoas estavam no cowork e viram. Eu fiz o que eu vou mostrar para vocês em todas as copies e eu analisei, transcrevi tudo seguidamente. Não teve pausa, certo? E eu fiz o processo que eu vou mostrar para vocês. Mais uma vez, para não deixar mentir. Quem estava no cowork viu eu fazendo isso? Pode ligar o microfone e dizer. Do caralho. Que é verdade. Do caralho. Muito fino. Muito fino. Tá aí. Eu fui lá e fiz. Então, é essa a questão. A questão é que o que eu mostro para vocês é algo que eu faço. E essa visão que eu quero passar para vocês é Rock Lee. Se você precisa se esforçar 2 vezes mais para chegar na metade de onde ele chega, é só se esforçar 100 vezes mais. Ai, mas por que o fulano de tal tem esse resultado aqui? Anjo, me foda-se, irmão. É a tua vida. Não olha pro lado, não se compara. Simplesmente senta. Se tu precisa analisar, se tu precisa passar 10 horas a mais na frente do computador do que a outra pessoa, é o teu jogo. Não vai mudar nada tu ficar se questionando porque o outro chegou mais cedo, certo? Tu tem que olhar pro teu jogo e pro que vai fazer sentido para você, certo?
Queria até que o Derek também falasse. Derek, eu vou abrir aquele segredinho sujo, aquela aula segredinho sujo, e vou montar o desafio aqui de segredinho sujo para as pessoas. Você acha que no final de 30 dias, se as pessoas seguirem e fizerem um segredinho sujo nas copies que eu vou mostrar aqui clássicas, eles vão sair daqui outros copywriters? Derek? Sem dúvidas, sem dúvidas. Essa é a questão, certo? Então, vamos lá. Um instante. Para eu mostrar o segredinho sujo de vocês, para vocês, eu preciso, antes de tudo, analisar uma carta de vendas. E nada melhor do que analisar uma carta de vendas do que na nossa primeira aula, certo? Isso aqui. Quem conhece essa carta? Quem conhece essa carta? Hein? Todos conhecem? Todos conhecem? Sim, sim. Seguinte, até uma questão. No meu workshop não vai ter plaquinha. Não vai ter plaquinha de faturamento, certo? Quando você conseguir bater múltiplos dígitos de lucro, não de faturamento, eu tô falando lucro para você, eu vou mandar uma carta que eu acho que é a melhor carta do seu nicho. Se for saúde, se você fez isso em saúde, eu mando para sua casa uma carta num quadro de saúde do Eudine. Se for renda extra, eu mando essa carta para você. Se for emagrecimento, eu mando uma carta de emagrecimento. E essa aqui vai ser a premiação, porque você chegou no nível dos gods, né? Então vamos lá. Que é essa carta? Essa carta foi a carta que simplesmente mudou minha vida. Essa carta é uma carta que se chama The Amazing Money Making Secret of a Disparate Net from Ohio, que é o curioso segredo de fazer dinheiro no net esperado de Ohio. E vocês só estão aqui por causa dessa carta, certo? Todos vocês no mercado inteiro só estão aqui por causa dessa carta, por causa da ideia que foi passada por essa carta, certo? Lógico que existem outras pessoas, outros grandes gigantes como Eugene Schwartz, como David Ogilvy, que chegaram aqui. Ponto. Mas essa carta aqui é uma carta muito impressionante. Vamos lá. Antes de tudo, eu vou estar sempre aterrissando aqui a minha comunicação. Então, depois eu vou fazer meio que eu tenho um nome certo, é meio que um glossário, rapaziada, é um sumário das coisas que eu vou dizer. Tem um nomezinho específico, até o Mazuna fez no último desafio. Pode fora. Não, é um... Tipo assim, picture significa isso, tem um nomezinho específico? Glossário, mano, glossário. Um glossário, isso mesmo. Um glossário de legendas sobre tudo isso aqui que vai acontecer. Mas então, nessa primeira aula eu vou sempre descer ao máximo a nossa questão. E depois que eu analisar essa carta, eu vou mostrar o quão simples é você aprender carta, aprender a escrever copy, e que em 30 dias eu prometo que você vai sair daqui sabendo escrever copy, certo? De graça. Eu não vou te cobrar nada por isso. Certo? Você vai ter 30 dias comigo, seguidamente, menos o dia de domingo. Dia de domingo é dia da família, certo? Menos o dia de domingo, onde eu vou ensinar vocês a aprender copy. Então, ansiosos? Posso começar? Tem dúvidas? Vamos no vamos, pô. Bora, pô. Então, vamos lá. Essa carta é uma carta chamada The Amazing Money Making Secret of Disparate Net from Ohio, certo? Que é o curioso segredo de fazer dinheiro do nerd esperado de Ohio. Essa carta era uma carta no jornal. Eu já quero logo antecipar algo para que vocês entendam, certo? Como que funciona. As pessoas, elas estavam no seu... Hoje as pessoas estão no Facebook fazendo as coisas do dia a dia, certo? E aí elas caem no anúncio, desse anúncio ela vai para um VSL e daí você faz uma venda. Isso é o que é hoje, mas isso veio de um mercado onde as pessoas vinham para o jornal. O jornal era meio que o Facebook da época. Então as pessoas caíam aqui pelo headline do copy e liam o copy. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu? Tranquilo? A pessoa estava lendo o jornal, vinha a publicidade, vinha a copy. Hoje a pessoa está no Facebook vem um anúncio, vai para a copy. Todo mundo entendeu isso, né? Ou não? Se não, posso explicar melhor, certo? A ideia aqui é que vocês entendam, não que eu explique, certo? De boa? Querem que eu explique mais uma vez ou não? Quando foi, tranquilo. Vou continuar. Então, vamos lá. Só dar um multi-all aqui, certo? Então, vamos lá. Essa carta, ela começa com uma headline, certo? Quem viu as minhas aulas antigas sabe que o copy ele é dividido em duas partes. O copy ele é dividido em headline, que é o que chama a atenção do cliente. Isso aqui é a teoria do Eugene Schwartz, do livro Breakthrough Advertising, certo? E é um dos melhores livros que tem resultado hoje, que é um dos melhores livros de copy, certo? E aí,
a gente faz duas análises aqui. A primeira análise é uma análise de headline e a segunda análise é uma análise do que leva a pessoa até o final da copy, né? Então vamos lá. Primeiro ponto. Precisa de dinheiro rápido, tente isso, certo? Esse precisa de dinheiro rápido é uma concessão. Deixa eu explicar para vocês a teoria da concessão, certo? Vamos lá. Existe Peraí. Existe um cara chamado Darren Brown, e até anotem isso, Darren Brown, The Push. Darren Brown, The Push, certo? The Push. Ele é um cara que ele usa a teoria da conformidade, né? É conformidade. O que é a conformidade? No caso, até errei, não é concessão, é conformidade. É o seguinte, se a pessoa vai dando pequenos sims para você, você leva a pessoa a dar um grande sim. Então, ele começa a copy tanto com um qualificador, mas a ideia disso aqui é ser uma conformidade, para a pessoa dizer sim na cabeça dele, certo? Nesse documentário, ele simplesmente faz o cara pular de um prédio. Não, ele faz o cara matar uma pessoa, certo? Estilo isso. Ele faz, através desses pequenos sims, o cara matar uma pessoa. E esse é o processo. Então, tipo assim, precisa de dinheiro? Sim. Enquanto mais sims você vai dando na cabeça, você faz seu cliente dar para você, certo? Mas no final ele fica propício a dar o sim maior. E o sim maior é o sim da compra. Todo mundo entendeu isso? Conformidade? Todo mundo entendeu? Vamos lá. Então ele começa o seguinte. Precisa de dinheiro rápido? Tente isso. Precisa de dinheiro rápido. Isso aqui ele pode ser um qualificador. Um benefício indireto. E conformidade. Esse tente isso, ele é tanto um mecanismo, não um mecanismo como a gente fala hoje, mas um mecanismo tipo assim, isso aqui pode existir, certo? Mecanismo de esperança, no caso, né? De esperança. E uma única coisa, Eugene Schwartz já dizia, qual é o objetivo da primeira linha do copy? Vamos ver se vocês sabem qual é o primeiro objetivo da primeira linha do copy. Vender a próxima linha. E a próxima linha tem qual objetivo? Fazer a mesma coisa. E toda linha do copy tem o objetivo de vender a próxima linha do copy, certo? Então, essa é a questão. Então, ele vende a próxima linha do copy, que no caso é a headline, certo? O incrível segredo de fazer dinheiro de um nerd desesperado de Ohio. O que foi que vocês acharam dessa headline? Para vocês, o que é que vocês acharam dessa headline? Sendo bem sincero, agora é o momento de comentar. Ela não é a headline que funcionaria hoje, porque o mercado ele é muito mais sofisticado. Mas para a época funciona muito. Depois eu vou falar mais sobre sofisticação. O incrível segredo, esse incrível, ele dá um adjetivo, né? Que deixa a solução maior. Certo? Primeiro ponto, existem dois tipos de análise que você pode fazer. Existe a análise verbal, que é o que foi que ele falou para que essa ideia fique verbal, e análise de ideia. Primeiro eu vou fazer a análise verbal, rapidinho para você entender, depois eu vou fazer a análise de ideia, certo? Segredo, não precisa dizer, né? Ângulo de segredo. Fazer dinheiro, né? Benefício. Benefício. E aqui entra o fundo de história. Nesse caso, o fundo de história, certo? Vou explicar para você já. Desesperado, isso aqui dá um ar mais forte da história. É uma especificidade que dá um ar mais forte. Pronto, analisamos por trás, certo? Por trás, entendeu? O que isso aqui significa? Vamos ver se vocês entendem a nível de genialidade e de ideia. Cara, existe a diferença de um incrível segredo de fazer dinheiro, existe a diferença do incrível segredo de fazer dinheiro nerd desesperado de Ohio. Vamos lá, o que foi que o Gary Albert ele fez? Ele fez o seguinte, tanto a ideia desse copy, ela tem que vender duas coisas, certo? Vamos lá. A primeira é, quem é esse nerd desesperado de Ohio? Então ele coloca essa pergunta na cabeça da pessoa. Quem é esse nerd desesperado de Ohio? A segunda é, que incrível segredo de fazer dinheiro é esse? Mas por que esse ângulo é tão forte? Porque primeiro ponto, todo mundo já tem uma crença de que os nerds são aqueles que ficarão ricos. Isso é uma crença que está enraizada na cabeça da pessoa. É algo que a pessoa já acredita.
Então, ele, ao usar nerd desesperado de Ohio, ele dá um ar de tipo assim, tá, esse nerd, esse cara super inteligente, esse cara que sabe o que eu não sei, certo? Ele tem um caminho, certo? Então, quando ele coloca o incrível segredo de fazer dinheiro nerd desesperado de Ohio, ele dá aquele ângulo que é a mesma coisa, já tá gravando, irmão. É aquele ângulo que é tipo assim, tá, vamos lá. O que é que o que foi que criou o Facebook? O que criou o Facebook foi um nerd. Foi um nerd que criou o Facebook. Foi um nerd que criou. E essa questão, as pessoas têm essa noção de que, tipo assim, tá, toda grande criação foi feita por um nerd, foi feita por alguém super inteligente. E essa é a ideia que ele tenta passar aqui nesse headline. Essa é a ideia. Por quê? Porque o The Amazing Money Making Secret, o curioso segredo de fazer dinheiro, né? Até esse money making, fazer dinheiro, né? É algo top. Mas a ideia principal é tipo assim, tá, nerd desesperado de Ohio, certo? É esse ângulo. É a mesma coisa de tipo assim, e aí que entra? Aqui que entra você entender a ideia. Por quê? Porque se você fosse só pegar a ideia, certo? Você ia dizer só o seguinte, se você fosse só pegar a verbalização e fosse criar algo em cima, você ia dizer o seguinte, tá, o incrível segredo de tirar seu filho do computador de uma mãe desesperada de Fortaleza, certo? Essa headline ela é boa, mas não tem o hiper ângulo que o Gary Albert usou. E o que é que o Gary Albert usou? O Gary Albert usou o quê? Um nerd. Um nerd é algo que faz com que as pessoas digam o seguinte, ah, caraca, esse cara aqui, ele é um cara que entende tantantan. Ele é um cara que entende de não sei o quê. Então, como eu poderia suprir essa headline para outro nicho, seguindo a mesma ideia do headline, usando o mesmo ângulo, certo? Não, hiperângulo não é nada voltado. Hiperângulo é só uma ideia que eu coloquei, certo? A imagem simbólica de United Desesperado de Ohio, ela é o ponto mais importante. Então, a mesma coisa é o seguinte. O incrível segredo de tirar as crianças do computador de um programador desesperado do Facebook. Programador do Facebook é quem faz as crianças ficarem viciadas. Ele sabe algo que eu não sei. Logo, a figura e a imagem faz com que as pessoas parem e pensem, uau, o que é isso? Uau, o que é isso? Então, vocês estão entendendo isso? Tipo assim, o incrível segredo de tirar as crianças da frente do computador de um, aí você vai e mostra essa hiperfigura, certo? O incrível segredo de fazer dinheiro de um hacker esperado de Ohio. Poderia ser esse hacker esperado de Ohio, mas o ponto mais louco, mais forte é essa questão. É algo que as pessoas já acreditam que aquela pessoa consegue ter o resultado. Então, o que é mais forte? Uma mãe desesperada de Fortaleza ou um programador desesperado do Facebook? A ideia é que, tipo assim, o programador, ele é aquela pessoa que você consegue já ter em mente, certo? Que você tem que já tem aquele resultado, sacou? Todo mundo conseguiu entender o fundo de ideia aqui? Todo mundo conseguiu entender o fundo de ideia? Sim, 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 sim. E aí que entra? Tá. Gente, essa headline, toda headline ela abre loops. Abrir loop é você abrir perguntas na cabeça da pessoa que serão respondidas pelo copy. Dentro dessa headline abriu 2 loops. 2 perguntas que as pessoas abriram, que vão forçar elas a ler o resto do copy. Quais foram essas 2 perguntas? Vamos ver se vocês conseguem pegar. São 2 perguntas. Ele responde no decorrer da copy, até de forma genial. Incrível segredo e nerd desesperado. Desesperado. Que segredo é esse? Qual segredo? Que segredo é esse? E quem é esse Por que o nerd? nerd desesperado? Exato. Que segredo é esse? E quem é esse nerd? Deixa eu só mandar a call pro bife aqui. Rapidão. Peraí. Será que o homem entra? Será? Mas sim, voltando. Então, a gente já coloca aqui de canto. Quais são as 2 perguntas que ele tem que responder nessa copy? As 2 perguntas que ele tem que responder e, ao responder isso, levar o cliente para a venda. Quais são essas 2 perguntas? Que segredo é esse? E quem é esse nerd esperado de Ohio? Certo? Então, por escolha dele, ele... Peraí, deixa eu ver se o homem entra. Mas sim, por escolha dele,
ele prefere o quê? Ele prefere colocar, né, isso aqui como a... Primeiro responder quem está esperado de Ohio. Então vamos lá, certo? Todo mundo entendeu isso aqui, né? Caro amigo. Esse caro amigo, ele significa um ar de pessoalidade. E aí entra naquela questão que a melhor copy é aquela que não parece copy. Então ele pensa, né? Ele pensa tipo assim, cara, vamos lá. Toda carta que a pessoa recebe um cara amigo. Então, se eu consigo maquiar essa venda, se eu consigo maquiar que isso aqui vai ter uma venda, eu consigo ter maior retenção, mais pessoas chegando no meu pitch, mais pessoas chegando até a minha parte de venda. Então, ele coloca esse cara amigo como um ar de pessoalidade. Como oi, isso aqui não é uma carta que eu tô querendo vender algo. Ponto. Certo? Todo mundo entende essa questão de pessoalidade, entendeu? Perfeito. Se você gostaria de ganhar dinheiro da maneira mais rápida possível, isso aqui é um benefício, certo? Benefício e promessa. Só que esse benefício, ele é atrelado a uma única coisa. A venda da visualização da carta. Isso aqui significa o quê? Isso significa... Não, se eu fosse copy naquela época, irmão, se eu fosse copy naquela época, eu ia ser um lixo. Porque hoje, com todas as coisas que eu tenho, todas as VTurb, com tudo, minha taxa de assertividade não é tão alta assim, certo? Eu não me sinto com a taxa de assertividade tão alta assim quanto eles, e eles não tinham VTurb, não tinha nada. Então os caras eram raiz, tá ligado? O próprio Eudine falou que ele chegava a ler um livro de 400 páginas para retirar tudo dali, certo? Hoje em dia os copyrights são tão preguiçosos que tu vê um livro, os caras não leram Breakthrough, tá ligado? E o melhor, ele lia 400 páginas só com um braço funcionando, porque metade do corpo dele não funcionava. Ele fazia só isso aqui, ó, e anotava. Só isso aqui, e anotava, certo? Então, tipo assim, cara, comparado com aquilo, eu ia ser um mero júniorzinho. Nem um júnior. Eu ia ser só um brincante de copy, comparado com esses caras, entendeu? Mas vamos lá. Essa carta vai ser a carta mais importante que você vai ler. Isso ele vende o resto da visualização na carta. Por quê? Porque o objetivo da tua lead é duas coisas. Chamar a atenção, vender a visualização do teu cliente. Então, tu chama a atenção do cara e vende o resto da copy para ele. Certo? Só que toda afirmação que eu faço, eu gero 3 coisas. Agora, isso aqui vocês têm que anotar. Certo? Isso aqui é interessante anotar. Toda afirmação que eu faço, ela coloca algo na cabeça da pessoa. São 3 perguntas. Ou uma dessas 3 perguntas. A primeira é, por quê? A segunda é como, e a terceira é conte-me mais. Então, se eu chego e digo assim pro Pedro Félix Daft, tá me ouvindo, Pedro Félix Daft? Eu chego para ele e digo o seguinte, irmão, sei lá, irmão, esse teu headset pode te gerar 10 milhões de reais. Tipo assim, ele vai perguntar, por quê? Como? Conte-me mais, tá ligado? Isso vai ser algo que qualquer afirmação que eu fizer sempre vai ter essas coisas. Por quê? Como? Conte-me mais. Vocês vão ouvir isso aqui sempre. Então, a partir do momento que eu digo para a pessoa que se ela gostaria de ganhar muito dinheiro de uma maneira muito rápida, essa vai ser a maior carta que ela vai ler na vida, a pessoa vai perguntar por quê? E o que é que o Gary Albert faz? O Gary Albert sabe que essa pessoa foi lá e ela se perguntou por quê. E aqui ele vem e antecipa essa questão. Então, dá um ar de, pô, tá lendo minha mente? Entendeu? Então, vamos lá. Antecipa a questão da mente do cliente. Ô, Abraão, Diz aí. mas aí no caso, mano, tipo assim, eu até já sei uma copy aqui que usa isso aí de uma forma muito foda, que é a copy lá do Pochal, tá ligado? Sim. Mas aí você já tem que fechar o loop logo em seguida? Pelo menos uma. Tu responde a pergunta com outra pergunta. Eu vou mostrar para vocês aqui certinho. Mas, ó, eu tenho um ponto que é muito importante. Ó, você olha e diz o seguinte, tá doido, os caras pensavam isso, sem informação nem nada, é muito difícil pensar isso. Vocês de primeiro turno vão olhar. Mas tudo aquilo que você faz repetidamente vira excelência. A gente não tá falando de um cara que, tipo assim, que viu, que tá escrevendo a copy pela primeira vez. A gente tá falando de um cara que tem 30, 40 anos de carreira. E esse é o erro de muitos copywriters, é achar que, tipo assim, a primeira copy, certo, que eu escrever vai dar bom. A primeira copy vai ter isso aqui. Não. Por isso que o desafio de 30 dias. Eu prometo para vocês, se vocês seguirem o desafio de 30 dias, analisando o copy, fazendo o que eu vou mostrar no final dessa aula, cara, eu vou
certo? Levar vocês, eu vou fazer vocês conseguirem chegar nesse nível de resultado. Por quê? Porque é tudo aquilo que você faz repetidamente vira excelência, certo? E outra, o Johan, acho que o nome do cara é Johan, certo? Todos esses caras tiveram mais de 40 anos. E eu simplesmente fui um moleque mesmo, que ano passado eu peguei toda a obra desses caras e eu li. Por quê? Porque eu respeito muito o que essas pessoas fazem. Muitas pessoas não respeitam isso. As pessoas já querem sentar em cima de resumo. Não. Eu respeitei toda a obra do Gary, eu respeitei toda a obra do Eugene, eu respeitei toda a obra do Ogilvy, e eu sentei lá e li. Então, eu fui só um cara que respeitou a obra dos caras e pegou tudo o que eles disseram, tipo assim, eu fiz isso aqui de errado, eu fiz isso de errado, eu fiz isso de errado, eu fiz isso de errado, e eu fui lá, simplesmente eu li. Eu respeitei o que os caras disseram. Eu não achei que eu era superior a todos esses caras, e eu disse, eu vou lançar minhas cartas vendo que eu já sei, eu já sou um copywriter foda. Não, eu simplesmente baixei minha cabecinha e percebi o quão eu sou pequeno na frente da imensidão de 30, 40, 50 anos de carreira de copy. Então é isso que eu digo pra vocês também. Sempre tenham essa visão. Sempre tenham essa visão, tipo assim, de querer aprender mais com essa galera, certo? Por quê? Porque nós somos meras crianças na frente desses gigantes, certo? Então vamos lá. Continuando. Aqui está o porquê. Então, ponto. A pessoa que ela acha, ele vai me responder. Só que eu não respondo o loop com algo que, tipo assim, nossa, eu prometo que vou responder o loop, mas eu não respondo aqui na hora. Então eu digo o seguinte, essa carta é mais importante que a pessoa vai ler. Por quê? Eu já podia dizer, porque nessa carta eu vou te mostrar. Não. Aí ele abre outra pergunta. Ele diz o seguinte, meu nome é Gary Albert, e algum tempo atrás eu estava quase morto. Então isso é algo que ele responde uma pergunta com outra pergunta. Então aqui, vamos lá, ele tanto abre um storytelling e, certo? Abre um storytelling e começa outro loop. E aqui que entra, esse storytelling do Gary, esse storytelling é um storytelling de 3 parágrafos. Você acha que esse storytelling é um storytelling emocional ou um storytelling de copy mesmo, com o objetivo de vender a copy? Sem ser aquele storytelling, eu tava triste, as pessoas não gostam de mim, etc. O que vocês acham? Duas pessoas votaram, mais um aí pra desempatar, vai. Simplesmente storytelling de venda. As pessoas hoje pensam que storytelling emocional é o 80-20, certo? Storytelling emocional, ele funciona em vários nichos, certo? Mas todos os maiores storytellings do mundo, você vai ver todos os maiores storytellings do mundo, eles não são só storytelling emocional. Ele não tá só contando uma história triste para fazer o cliente chorar. E sim, tudo aquilo ali tem a ver com a copy. Os storytellings do Chris Haddad, ele faz exatamente isso. Não é para chorar. Tem toda uma construção lógica do que passa no cliente, certo? Então vamos lá. Meu negócio estava quase falido e eu não pude pagar meu aluguel. Na verdade, eu não estava apenas desquebrado, eu estava desesperado. Aqui, ele está fazendo o quê? Ele abriu a pergunta, ele começou a responder aquela pergunta de incrível segredo de ganhar dinheiro, só que tem outra pergunta na mente do cliente. Essa pergunta é, que incrível segredo é esse? Certo? Quando ele abre isso, o que é que ele faz? Ele entende que eu posso responder outra pergunta aqui, e ele começa a responder a outra pergunta. A outra pergunta é o quê? Que nerd desesperado é esse? Então ele responde a pergunta chamada que nerd desesperado é esse? A pessoa já sabe que o nerd desesperado é ele, que é Gary Albert, certo? E que mês atrás o negócio dele estava quase falido, que ele não pôde pagar o aluguel e que ele estava desesperado, certo? Só que as pessoas já sabem, pela headline, que vai ter uma história de sucesso, entendeu? E aí ele diz, então, um dia eu tive uma ideia louca sobre escrever um certo tipo de carta que fazia as pessoas me enviarem dinheiro. Então, vamos lá. Um dia eu tive uma ideia louca, certo? Esse ideia louca é o quê? É uma pré-antecipação do mecanismo. E um efeito contrário. Ele tipo assim, Luiz, ele responde a headline nas primeiras frases, só que ao mesmo tempo que ele responde a headline nas primeiras frases, ele gera mais loop. Então ele responde com mais loop, certo? Sobre escrever um certo tipo de carta que faz as pessoas me enviarem dinheiro. Isso aqui é o mecanismo. Ele está falando do mecanismo. Certo? Ele está falando do mecanismo. Ponto. Entendeu?
Essa questão. Então, aqui eu posso até usar o seguinte. Então, um dia eu tive uma ideia louca sobre instalar um certo tipo de aplicativo que fazia as crianças ter nojo de mexer no telefone. Como assim ter nojo de mexer no telefone? Então, é algo contra-intuitivo. E aí que entra. É o mesmo ângulo... Boa observação, Gui. É o mesmo ângulo seguinte. Cara, eles riram de mim quando eu estava no piano. Esse ângulo riram de mim é algo muito forte, mexe com o desejo das pessoas, os pecados das pessoas, certo? Eu estava morando em Ohio na época e meus amigos riram da ideia. Eles pensaram ser uma grande piada. Eles disseram que eu era um sonhador e que eu não tinha senso comum. Na verdade, um cara disse que eu era apenas um nerd, que minha ideia boba não e ele chegou a ter pena de mim. E esse é o ângulo de eles riram de mim, certo? As pessoas amam isso, certo? As pessoas sentem que as outras pessoas, tipo assim, riam deles. As outras pessoas, na real, as outras pessoas nem ligam para as outras pessoas, assim, nem pensam, nem estão cagando para isso, mas a galera acha que eles estão rindo e etc, etc. E ele usou muito bem esse ângulo, certo? Aí ele diz, sim, bom, eu não me importei. Eu acreditava ter uma ideia boa e comecei a escrever essas cartas. Aqui a pessoa tá se perguntando o quê? Tá, e aí? E aí? E aí? E aí? Ou seja, conte-me mais. Isso aqui tudo, toda essa história, o que é que tá passando na mente do cliente? Conte-me mais, conte-me mais, conte-me mais, conte-me mais. Certo? E ele diz, e adivinha, as pessoas começaram a me enviar dinheiro, certo? As pessoas começaram a me enviar dinheiro. Ou seja, final de sucesso da história. Final de sucesso da história, perfeito. Aqui, nesses parágrafos, eu já respondi o incrível segredo de fazer dinheiro, que o incrível segredo de fazer dinheiro é o quê? É a ideia louca. Eu já respondi que é o Net Esperado de Ohio. O Net Esperado de Ohio é isso aqui. Ponto. Eu já sei que são essas coisas. Só que, concorda comigo que, o incrível segredo é a ideia louca, mas o que é a ideia louca? Estão entendendo? Ou seja, eu nunca fecho um loop total. Ele fecha um loop, abrindo mais loop, para que a pessoa continue lendo o resto da copy. Estão entendendo? Mas não, pronto, ele disse que ia escrever carta, mas ele não disse como fazia. Exato, certo? Eu dei esse dinheiro para enviar mais cartas e conseguir mais dinheiro. E com esse dinheiro eu enviei de novo e o que me trouxe mais dinheiro, certo? Isso aqui é uma picture. Picture. De montinho, montão. Ou seja, ele diz o seguinte, eu usei esse dinheiro para enviar mais cartas e assim, com essa grana, eu fui reinvestindo. Então a pessoa tem aquela ideia, igual o Érico Rocha fala, certo? Lembrando, picture, mais uma vez eu tenho que explicar o conceito de picture. Picture é você colocar uma imagem na cabeça do seu cliente para que ele pense de alguma forma, certo? Então, a picture, ela tá lá e ela faz com que as pessoas olhem e digam o seguinte, cara, o que é isso aqui? O que é essa questão? Então, quando eu faço a pessoa imaginar nisso, todo mundo entendeu isso aqui, é uma imagem que você coloca na cabeça da pessoa. Então, quando o Érico Rocha diz o seguinte, você vai fazer seu primeiro lançamento, vai investir 100 e vai voltar 1.000. Você vai pegar esses 1.000, você vai investir 1.000 e vai voltar 10. Você vai investir 10, vai voltar 50. Você vai investir 50, vai voltar 200. Então a pessoa pensa, montinho, montão. Isso é uma estratégia muito boa. Porque as pessoas pensam, não tenho tanto dinheiro assim para começar. Certo? As pessoas pensam que vai ser algo sustentável. Então isso aqui é uma picture. Certo? Não, picture não é a mesma coisa de bullet. Bullet é tipo um estilo de copy para vender visualização. Certo? E assim por diante. Então, isso aqui, esse parágrafo específico é para não cansar a vista. Você sabe o que é o não cansar a vista? Ou não? Sabe ou não que é não cansar a vista? Galera, é o seguinte, você tá vindo um texto todo desse lado, certo? E aí você tá lendo. E aí, para que não fique chato, você coloca uma quebrazinha de padrão para você ter um reset de atenção. Esse reset de atenção é a VSL no meio, entendeu? Sacou ou não? É estilo modelo de carta de vendas, entendeu? Então vamos lá. Qual a linha de fundo? Simplesmente isso. E aí que entra, a pessoa pergunta, como que isso funciona? Ele antecipa mais uma vez a questão. Da cabeça da pessoa. Simplesmente isso. Antes de terminar, aquela carta gerou. Aí aqui, ele abre e ele responde. Agora eu vou responder. Só que ele vai responder com outra pergunta. Então ele diz assim, agora eu vou responder. Com loop. Certo? Mais de 7 milhões e 300 mil vendas. Isso aqui é uma picture muito boa. Por que essa picture é boa?
Muito forte. Por que ele dizer que vendeu 10 milhões é diferente do que ele vender 7 milhões? Dele fazer 7 milhões de vendas. Vamos ver se vocês entendem. Não. Essa aqui é um pouquinho mais difícil. Isso aqui é um truque mental. Muito louco. Certo? Se eu digo que eu vendi 80 milhões, a pessoa ela vai duvidar. Se eu digo que eu vendi, que eu fiz 7 milhões de vendas, a pessoa vai fazer um cálculo de quanto isso gerou em faturamento. Enquanto ela está fazendo o cálculo, ela não está se perguntando se aqui é real ou não. Ela está simplesmente fazendo o cálculo e passa a acreditar. Concorda comigo? Concorda? Ou não? Cara, eu fiz 7 milhões de vendas. 7 milhões vezes 90 dá 7 milhões vezes 100 dá 70 milhões. Dá 700 milhões. Caraca, o cara fez 700 milhões de dólares. Virar algo mais crível. Não é nem tangível, virar algo crível. É uma maneira dele falar que ele fez 100 milhões, 700 milhões de dólares sem as pessoas duvidarem. Porque ele tá falando que fez 7 milhões em vendas. Tá entendendo? Então, uma simples coisinha faz com que as pessoas passem a acreditar mais na copy dele. Certo? E, nossa, o Gary Albert é genial. É, certo. Mas a genialidade dele não é perigoso a pessoa parar de ler o jornal para fazer a conta, não é. Porque a pessoa, ela tá fazendo a conta pelo copy. Então, tipo assim, tá, eu tô tão curioso que eu parei o que eu tô fazendo para poder ver o copy. Entendeu? Essa é a questão. Pense nisso, certo? Pense nisso, é um comando mental. Isso aqui é bom também, certo? Qual é a ideia do comando mental? Isso aqui é uma teoria que eu não utilizo tanto, mas é uma teoria estilo do Darren Brown. É você ir fazendo poucas sugestões na cabeça da pessoa. Então você diz o seguinte: pense nisso, faça isso, leia isso, olhe para o seu corpo, faça tal coisa, veja sua conta bancária agora. A pessoa ela vai, tipo, empilhando isso aí. Mas não é tão importante assim na copy, certo? Um instante. Então vamos lá. Mais 7 milhões de pessoas escreveram de volta e me mandaram dinheiro após ler essa minha carta. Aqui ele deixa esse bloco, essa picture que ele quis passar, mais forte. Então ele intensifica a picture na mente dele. Certo? E o que eu estava vendendo? Aqui é uma pergunta de gradualização da mente do cliente. Ou seja, o cliente ele vai olhar e vai dizer, tá, mas você estava vendendo o quê? Porque é para fazer 7 milhões de vendas. Certo? Qual o ticket? A pessoa pensa, o que está vendendo? Certo? E aí é uma objeção. Qual a principal objeção nesse momento aqui? Qual a principal objeção que nasceu nesse momento? Vamos ver se vocês sabem. Qual a principal objeção? O que eu vou vender? O que eu vou ter que vender? Exato. O que é que eu vou vender? Eu não tenho um produto. E aí, o que é que eu vou vender? Certo? O que eu vou ter que vender? O que é que eu vou vender? Eu não tenho produto, pô. Tá ligado? Como é que eu vou vender isso aqui? Certo? E aí, ele vem e diz, ele antecipa. O Gary Albert, ele é muito bom nisso. Ele sempre antecipa a pergunta. Ou seja, o cara tá tipo assim, tá, tu tá lendo minha mente. E tem um treino também para você ficar melhor em ler a mente dos clientes. Isso aqui, quem tá ligado treinozinho de gradualização que eu ensino, né? Brabo, né, Nafal? É brabo ou não é? Entendeu? Então, tipo assim... Bravo. Então, tipo assim, ele é genial porque ele não usa provas, exato. Mas na época nem tinha como usar provas, Gui. Nem tinha como usar provas. Na época do jornal era quase impossível. Na verdade, não importa. Você vê que a magia está na carta e não no produto. Então aqui ele começa a quebrar essa objeção, certo? Vamos lá. Você tem algo para vender? Ele faz essa pergunta para a pessoa. Aí aqui é meio com qualificador, certo? Qualificador. E qualificador e tem um nome específico que eu esqueci por causa do DH. Qualificador e concessão também, né? Conformidade. Se sim, você pode usar essa ideia louca para vender infinitamente qualquer coisa, certo? Então aqui ele começa a qualificar caraca, essa música do Engenheiros é muito bom. Começa a qualificar e meio que melhorar, tá ligado? Meio que melhorar e provar para as pessoas que dá certo, certo? Qualificar e provar para as pessoas que dá certo.
Ou seja, vamos lá, o que isso significa? As pessoas elas não têm autoestima o suficiente para poder fazer uma coisa. Então, elas sempre têm que ter, tipo assim, isso funciona para mim? Principalmente o topo de funil. O topo de funil tem muito isso. Isso aqui não funciona para mim, etc, etc. Então tem que mostrar para a pessoa que é possível, entendeu? Vamos lá. Quem precisa de segredo? Aqui ele vai fazer simplesmente isso. Ou seja, ele vai pegar todos os unimercados da copy dele. E mostrar que é possível. O que é os unimercados e os polimercados? Vamos lá, vou falar essa teoria para vocês. Certo? Mystery Method da copy. Qual é, mano? Vai meter um neg? Vai meter um neg na... Vidas, tudo bem, até pode ser. Aqui, galera. Moinhos de... Caraca, essa música dos engenheiros é muito bom. Mas vamos lá. Existem essas pessoas são mulheres que querem emagrecer porque elas querem ficar mais bonitas para achar uns homens que gostam dela, certo? Essas aqui são as mulheres que querem emagrecer porque acham que o marido não gosta mais dela. E essas aqui são as mulheres que querem emagrecer por causa de saúde. Todas elas formam um mercado de emagrecimento. Só que nem todas querem emagrecer pelo mesmo motivo. Isso aqui é o polimercado, que é o mercado como um todo. O mercado total. O mercado de pessoas que querem a solução no total. Então, por exemplo, dentro de ganhar dinheiro tem muitas pessoas. Tem pessoa que quer ganhar dinheiro por liberdade, que não aguenta mais o chefe, etc, etc. E essas pessoas são os unimercados. São pessoas que olham e dizem o seguinte, tá, eu quero fazer isso por causa desse motivo. Todo mundo entende essa teoria? Ou não? Simples, rápido, prático. Entendeu? Então, tipo assim, tá, você é um vendedor que precisa de vendas? Você é um dono de casa à beira do divórcio? Você tem uma loja de imóveis? Você é um fabricante? Você é um consultor de marketing? Então, eles pegam todas as pessoas que podem possivelmente ler a copy dele e se interessar e dizem o seguinte, funciona para você, certo? Isso aqui funciona, tá bom? Então, todo mundo entendeu isso aqui, né? Unimercado. Daria certo sim, mano. Eu uso isso aqui em todas as copies. Então, vamos lá. Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas acima, e além disso aqui também tem a questão da conformidade, que eu até esqueci. O Nóbrega vai ficar puto comigo porque eu marquei uma call com ele 1 hora. Mas vamos lá. Se você respondeu sim para qualquer uma das perguntas acima, você pode tentar a minha ideia louca. Perfeito. Se você respondeu sim, você pode tentar a minha ideia louca. Então, funciona para você. Perfeito. E você pode ler tudo no meu livro, chamado... Mas a pessoa não vai responder um monte de não para a maioria delas. Tá. Ela vai responder um monte de não para a maioria delas, mas o ponto principal funciona para mim. Ponto. Tu tem que ter esse funciona para mim dentro das copies. Senão a pessoa não vai comprar. Então, tipo assim, tá. Cara, eu tenho uma operação de Nutra. O teu projeto de copy funciona? Se eu não responder essa pergunta, os caras não vão comprar. Tá ligado? Eu tenho uma operação de PLR. Funciona. Eu tenho uma operação disso. Funciona. Entendeu? Essa é a questão. Ela vai se achar em algum. Entendeu? Vamos lá. Você pode ler tudo no meu novo livro chamado Aquele Já Mete o Produto. Já começa a vender o produto. Ponto. Como fazer o máximo de dinheiro no menor tempo possível. Certo? Então aqui o nome do livro é uma bullet. Opa. Perfeito. O nome do livro é uma bullet. Certo? Ouça. Muitos anos atrás, eu pensei que queria ser um vendedor. Eu tinha um emprego de vendedor de enciclopédias porta a porta. Teria mantido se não fosse um. Acho que uma lead coligada com storytelling, ligada ao copy todo, e no final fazer uma referência para abrir o pitch. Pode testar, mano. Pode testar. Certo? Entendeu? Então, vamos lá. Aqui, ele está simplesmente explicando o conceito de publicidade. É literalmente isso. Então, ouça. Mais um comando mental. Então ele diz o seguinte, muitos anos atrás eu queria ser um vendedor, e eu tinha um emprego, etc, etc, certo? E aí eu fui, e aqui é muito o storytelling, só que aquele storytelling que explica
o que é a tua solução. Não é um storytelling à la Jornada do Herói. Aí eu tava triste, aí eu levei uma topada, aí o cara pisou em mim, e aí ai, minha vida é triste. Eu fui descobrir o segredo. Não, é um storytelling que tem a ver com a solução, né? E além disso, vendendo porta a porta é a maneira horrível de se ganhar a vida. Conformidade. Então, continuei pesquisando, estudando, até que surgiu a minha ideia louca, que é a primeira experiência que eu tive que chama RCS, certo? RCS é meio que um mecanismo ali que justifica o porquê funciona. Esse RCS, entendeu? RCS usa o conceito que eu desenvolvi chamado de publicidade assassina, que faz as pessoas a comprarem seu produto, e que o que o RCS faz é possibilitar com que você venda para o seu cliente, mesmo que você não conheça ele, ou tenha falado com ele pelo seu telefone. Então, esse RCS é meio que um mecanismo. Ele está explicando o mecanismo e como funciona. Certo? A RCS gosta de segredo publicitário assassino que possibilita até mesmo a dona de casa estudante que você estudante usa. Isso aqui é o funciona para mim. Não. E se você tem um negócio ou quer ter negócio, esse segredo pode fazer tanto dinheiro que você vai ter dificuldade de colocar tudo isso em um banco. Picture. Picture, certo? Não estou brincando. Minha ideia maluca me trouxe, por exemplo, dos 20 mil cheques por dia. Prova. Certo? E aqui, o que é que ele faz? Isso significa que você precisará contratar 30 pessoas apenas para descontar os seus cheques no banco. Mais Picture, certo? Picture. Certo? É uma Picture boa. É tipo assim, cara, o único problema é que vai ter que pagar muito imposto. Porque, caraca, tu vai ganhar tanto dinheiro que tu vai ter que pagar 50 a 100 mil reais por imposto. Entendeu? Eu digo isso. Sacou? Veja o que você vai aprender no livro. Aí aqui ele faz bullets que vendem um livro. Bullets que vendem um livro, certo? Pera. O que são bullets? Bullets são tiros de copy. Ou seja, como achar um bom produto se você não tiver um, como obter o máximo de dinheiro, então ele está descrevendo o livro. E além dele escrever o livro, quando ele coloca a página 11, ele faz meio com uma picture do livro. Entendeu? Tem diferença de picture, future paste e nem tanto. É porque a picture, o future paste é um tipo de picture, certo? A picture ela pode ser qualquer coisa. Então, por exemplo, qualquer imagem que você coloca na mente da pessoa é uma picture. Por exemplo, o Head and Shoulders faz picture. Entendeu? Para você ter noção. Então, vamos lá. Há muito mais, incluindo como usar o RCS. Mas por que colocar o número da página? Mano, porque ao colocar o número da página, a pessoa pensa, como achar um bom produto para você vender. A pessoa já pensa que está com o livro na mão e que ela vai ter que abrir na página 11. É isso. Entendeu? Essa especificidade faz a pessoa pensar no livro. Certo? Então, vamos lá. Há muito mais, incluindo como usar, etc, 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 etc. Isso aqui é mais pictures do livro, certo? Perfeito. Isso aqui, ok. Isso aqui para agora, estou ficando sem espaço. Espero que tenha dado informação suficiente para você continuar obtendo o livro. Isso aqui é, no caso, mostrando o checkout. E CTA para compra, certo? E aí, olha, o custo de modelo é extremamente baixo comparado à comparação. Eu não quero depositar um. Isso aqui é a garantia, galera. É a garantia, certo? Isso aqui é a garantia. Isso aqui é a garantia em pitch. Então, eu não costumo analisar tanto isso aqui das cópias antigas, porque é a mesma coisa. Olha, você não vai depositar nenhum dólar agora, e etc, etc. Certo? Você vai ler o meu livro sem mandar um cheque. É isso, né? Muito diferente do que a gente faz hoje, certo? Lá era maioria igual. Essas garantias e pitch é igual, entendeu? Então, tipo assim, mande uma carta escrevendo para esse endereço, tá ligado? Pelo correio, etc. Então, garantia e pitch. Bom, isso aqui é a carta que foi analisada. Agora, eu vou encher a minha garrafa, e é o tempo que vocês também vão descansar, que a gente já tá 1 hora em call, certo? E eu vou mostrar para vocês o segredo sujo, que vai ser mais 1 horinha, certo? Então, um momento de descansar, vou dar um pause aqui na gravação e a gente vai continuar, fechou? Então, vamos lá. Agora é o momento que
Analisar a carta todo dia é bom, só que você não aprende a escrever carta, não aprende a escrever copy. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem aprender a escrever copy e aprender com o melhor método de aprendizado, de escrita de carta já colocado na Terra, certo? Seguinte, como que você pode aprender a fazer copy? Existe uma coisa chamada segredinho sujo. Segredinho sujo é o quê? Segredinho sujo consiste em você fazer uma modelagem da copy, certo? Mas não qualquer tipo de modelagem, certo? Não é qualquer tipo de modelagem, é uma modelagem que funciona. Só que a modelagem que ela é feita, ela não é uma modelagem que você vai usar, não é nem estrutura invisível, não é nem estrutura invisível. Não é uma modelagem que você vai usar para rodar. Não é uma modelagem que você vai usar para rodar. É uma modelagem que você vai usar para pegar a prática e aprender. Como assim? Certo? Qual é o segredinho dos copywriters? Muitos copywriters, eles pegam blocos de copy, blocos de outras copies, eles vão montando a copy dele. E aí eles vão pegando aquilo ali. Eu mesmo faço isso de várias e várias formas. Só que a ideia aqui não é que você pegue o bloco de uma copy, não é que você pegue o bloco de outra copy, é você entender de fato, né, o que aquela pessoa fez ali e tu tá treinando isso. Essa é a questão, tu tá treinando. Transcrever não é legal, transcrever não aumenta o teu aprendizado, certo? Analisar é top, só que não é. Tipo assim, vamos lá, se tivesse um vídeo de aprendizado, transcrever é 10%. Transcrever copy é 10%. Por quê? Se tu transcreve, tu não vai... Mano, transcrever é a pior burrice que vai fazer pra aprender copy. Certo? Vai transcrever na unha, mano. Tu pode transcrever copy na unha. Tu não vai aprender porra nenhuma. Por quê? Porque tá tudo em inglês. Se tu não entende inglês, acabou. Certo? 2. Tu vai estar só transcrevendo. Me digam aí vocês que transcreviam as paradas do quadro lá da escola. Vocês entendiam alguma coisa? Vocês sabem hoje o que são as mitocôndrias autácitas? Vocês sabem? Porra nenhuma, mano. Só aquela parada de fórmula de Bhaskara que não serve pra merda nenhuma. Ninguém sabe. Então, tirem isso aí. Analisar copy. É top, 50%. Só que o meu método aqui é o 100%. E se você fizer isso aqui durante 30 dias, eu prometo que você vai sair daqui sendo pelo menos um júnior. Copywriter júnior. Certo? Vamos lá. O que é isso aqui? O que é esse ultra questão? Primeiro ponto, eu vou definir um nicho. O nicho que eu vou definir vai ser um nicho voltado a como fazer crianças, certo? Largarem o computador. Então todo mundo entendeu. Como fazer crianças largarem a televisão, certo? E eu venho lembrando, não vou rodar, não, isso aqui não é copy para rodar, isso aqui não é nada. Isso aqui, certo? Seguinte, isso aqui é uma maneira de você estudar copy. É uma maneira de estudar copy. Não é para rodar, é estudar copy, certo? Então você vai colocar o seguinte: precisa de dinheiro rápido? Tente isso. Então eu venho e digo o seguinte, certo? Precisa que seu filho largue o celular? Largue as telas? Tente isso. Deixa eu dar só um mute em geral aí. Perfeito. O incrível segredo de... Como é? O incrível segredo de tirar... Como foi aquela primeira headline que eu disse lá? Hein? Eu falei a primeira headline, não foi top? Do programador? Ô, galera, o Gary manda transcrever, mas o Gary é em inglês, certo? Vocês não entendem inglês. Boa parte, né? Não é todo mundo. Mas seguinte, um incrível segredo... Pô, eu falei uma headline no começo, vocês não lembram não, pô? Falou alguma coisa relacionada à mãe, tá ligado? Um incrível segredo de uma mãe, alguma coisa assim. Programador do Facebook Desesperado, alguma coisa assim que falou. Não, tinha o budget. Tinha, tipo assim, incrível segredo de tirar a criança do... É do celular, alguma coisa. Tirar A tela do teu filho? de tirar a tela do seu filho perfeito. Do seu filho. Aí o Júnior colocou aí, ó, na descrição, ó. Só mandou. O incrível segredo de tirar seu filho da frente do celular de
um programador desesperado do Facebook. Ô, Bruno, se fosse só um exemplo, uma pergunta, se fosse talvez o inverso, o incrível segredo de um programador desesperado para tirar, enfim, alguma coisa nesse sentido. Pode ser também. Poderia ser também? Poderia. Desde Não, que mano. tenha... Desde que tenha a ideia. A modelagem desde que tenha a ideia, tá ligado? Tá. Aí eu posso vir e posso fazer o seguinte. Cara, mamãe. Se você gostaria que seu filho deixasse de ser um zumbi viciado em celular e assim fazer com que ele não corra o risco de sei lá, um grande medo desse nicho, não corra o risco de ser pego por um predador online, essa vai ser a carta mais importante que você vai ler. Aqui está o porquê. Vamos lá. Putz, grilo. Peraí. Putz, grilo. Foi? Foi. Porra. Foi. Caraca. Aqui está o porquê. Meu nome é Nafal Roberto. E, há algum tempo atrás, eu estava desesperado. Meu filho estava viciado no celular a um ponto. Meu filho de 2 anos. Abraão, deixa eu só te fazer uma pergunta. Oi. Quando você escreve cara mamãe, tá? Sim, cara mamãe. Eu coloquei mamão. Oi? Travei? Você já está ali direcionando para um bem. Eu me identifico. Como? Oi, está me ouvindo? Tô sim, fala de novo, falou. Tá. Você começou assim, cara mamãe. Tá? É porque esse treinamento é para que a mente venha gravar a estrutura. Mas quando eu falo assim, cara mamãe, tá? Eu já estou ali direcionando o público, mais ou menos. Sim. Mas quando eu me identifico como uma mulher também, como uma outra mãe, você acha que aumenta a conexão? Sim, não. Porque eu li sobre isso, que mulher se identifica mais com mulher, homem se identifica mais com homem. Então, se você fala, não. Porque, por exemplo, ó, vamos lá. Existe o conceito de superautoridade. Isso é uma boa pergunta. Porque, por exemplo, pode ser que, se fosse só um homem falando, não ia ter um peso. Não ia ter essa comunicação, era melhor uma mulher falando. Mas como eu tô usando a super credibilidade, que é tipo assim, um programador, certo? A pessoa diz, é igual um médico, entendeu? É um médico falando assim, entendeu? Então, isso pode ser bom, desde que, se você não for usar super credibilidade, você usa a pessoa do mesmo sexo, entendeu? Entendi. Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Meu filho de 2 anos estava tão viciado no telefone, no celular, a um ponto de não querer mais brincar comigo. Na verdade, eu não estava apenas com medo. Eu estava desesperado. Eu venho e coloco aqui, ó. Tô seguindo a mesma estrutura, galera. Tô seguindo a mesma estrutura. Certo? Vamos lá. Então, um dia. Vamos lá. Então, um dia. Eu tive uma ideia maluca
de usar os meus conhecimentos de programação para criar um aplicativo que faria meu filho ter nojo do telefone. Eu morava em São Paulo na época. E todos os meus amigos programadores riram de mim. Eles pensaram ser uma grande piada. Disseram que eu era um sonhador e que isso não iria funcionar. Na verdade, um deles chegou a dizer que meu filho teria vergonha de mim Ô, galera, o chat, foquem na call, fechou? Então, vamos lá. Sim. Eu não me importei. Eu acreditava que tinha as ferramentas possíveis em mãos. E eu decidi, acreditava as possíveis em mãos, e eu decidi começar a desenvolver. E adivinha? Meu filho pegou o nojo do telefone assim que eu instalei esse aplicativo. Ele não fez birra ou chorou para fazer com que o telefone, para ter o telefone de novo. Pelo contrário. Ele quis brincar e brincar mais e mais comigo. Aí eu venho e continuo. E assim por diante. Vamos lá. Qual a linha de fundo? Não, qual... Aí eu coloco, ó. Como baixar esse aplicativo? Simplesmente assim. Hoje, esse aplicativo já tirou. E acabou com o trabalho de um ano inteiro. Aos 13 anos de idade, eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas. Mais de 600 crianças do celular. No seu leito de morte. Pense nisso. Mais de 600 famílias resgataram essa criança. Resgataram uma criança do vício
da internet. Aí que entra, tá? Gente, vamos pensar agora. O que você está vendendo, na verdade, não importa. Você vê a magia, etc, etc, etc. Isso aqui eu não preciso colocar porque está quebrando a objeção. Então, posso simplesmente passar. Mas isso aqui eu gostei desse qualificador. Certo? Então, eu só coloco o seguinte. Tudo o que você precisa fazer é instalar esse aplicativo no celular do seu filho. Aí eu venho e coloco bem grandão. Quem precisa desse segredo? Vou dar um Ctrl C aqui rapidão. Pronto. Aqui eu vou só colocar aqui bullets de qualificação, porque vai demorar pra caramba pra fazer. É só para dar um exemplo, tá, galera? Então, de verdade, vai ser só bullet de qualificação. Todo mundo de boa, não? Mas isso aqui é só bullet de qualificação, mano. Tipo assim, você é uma mãe novata, você é uma mãe solteira, você quer ter mais tempo com o marido, você tem medo do seu filho. Qualificação, entendeu? Isso aqui não é nem bullet normal, não. Se você responde... Caraca, tem que tirar o negrito. Sim. Quer uma dessas perguntas? Tu pode fazer pesquisa para fazer isso aqui, ou se tu quiser ser mais rápido, tu pode só criar mesmo uma copy no objetivo de fazer uma copy. Então tu pode ir no chat GPT e dizer, liste isso aqui, o GPT ele vai listar. Tu não sabe que aquilo ali é real. Você não sabe que aquelas dores e desejos são reais, mas tu pode escrever só para tu criar uma mensagem de venda. Tu tá testando aqui, entendeu? Você deve instalar o meu novo aplicativo chamado Faça seu filho ter nojo do celular. Se isso aqui realmente existisse, seria uma ideia de 7 dígitos, tá? E aqui eu posso continuar a copy, mas todo mundo entendeu? Antes que o Nóbrega me mate aqui, eu tenho um call com o Nóbrega. Mas todo mundo entendeu isso aqui ou não? Entendeu? Galera, e o que é que vai ser o nosso desafio aqui? Nosso desafio é o seguinte. Hoje, vocês vão pegar essa carta de vendas, eu vou mandar essa carta de vendas no grupo. Vocês vão transcrever essa carta de vendas para outro nicho. Outro nicho que não seja esse nicho aqui. Certo? E vocês vão transcrever essa carta de vendas tentando vender outra ideia, seguindo toda a estrutura dela. E todos os dias, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar a carta de vendas que eu analisei no dia e vão fazer isso. Certo? Durante 30 dias. Logicamente, e eu digo e repito, agora sendo bem sincero. Certo? Gente, por lógica, por A mais B, depois de 30 dias, vocês vão sair daqui sabendo escrever copy? Por A mais B. E é isso que eu digo. Tudo o que você faz repetidamente vira excelência. Então, não. O meu modelo de aprendizado de copy, ele é um modelo mais pé no chão. Porque eu sou assim como vocês. Eu não sou genial, não. Eu não sou o cara mais gênio do mundo, não. Eu tenho que me quebrar ao máximo para conseguir fazer essas coisas. Entendeu? Então é isso. Para a gravação. Você da gravação, assistindo essa primeira aula, veja a primeira aula do desafio. E é isso. Certo? Tamo junto e é nóis. Agora vamos responder as dúvidas.